Depois que eu testei o Tank 1, muitas pessoas me pediram para fazer um comparativo dele com o PodMic USB. Então é isso que a gente vai fazer hoje aqui. A gente vai comparar o Tank 1 com o PodMic USB. Embora eu acho que não seja uma comparação tão justa, eu acho que ele compete diretamente com o PodMic comum, tá? Mas a gente vai conversar um pouquinho mais sobre isso e eu vou falar tanto do PodMic comum quanto o PodMic USB. Lembrando que nesse momento aqui eu estou usando o VM10 Pro da Cômica. No início desse vídeo eu estou usando esse microfone Shotgun, Mini Shotgun aqui, que é um dos microfones mais versáteis e um excelente custo-benefício. Eu gosto bastante desse microfone, quem me conhece sabe. Então vamos lá, vamos falar primeiro do corpo desses microfones aqui. Eu vou colocar uma pontuação aí embaixo, tipo ponto para esse, ponto para aquele, só para ficar uma coisinha mais didática. Vamos lá. De cara aqui, a gente já vê que o PodMic, olha só, ele é um pouco menor, tanto de tamanho quanto de diâmetro também. Então vou colocar um pouquinho mais perto aqui da câmera para você ver. Olha aqui, tá vendo aí? Olha o zoom, olha o zoom. Então é aqui, você vê que o Fifine, ele é maior, tá? E ele também, em diâmetro, ele também é pouca coisa, tá? Maior. Tá legal? Tá vendo aí? Acho que não dá para perceber, né? Pouca coisa maior, tá? Não afeta muito. Construção dos dois, falando do corpo desses dois aqui, peso, é praticamente idêntico. Eu acho que o Tank 1, ele é um pouca coisa mais pesado, mas isso eu não tenho nenhuma balança, eu tô na mão mesmo assim. Eu acho que o Tank 1 é pouca coisa mais pesado do que o PodMic. Quando a gente fala aqui de, por exemplo, a tinta, parece que a tinta usada no PodMic, ela é melhor, até para poder não pega muita marca de dedo, da Fifine pega um pouco mais de marca de dedo, mas assim, eu estou sendo bem seletivo aqui, porque eu estou comparando um microfone que nesse momento custa 4 vezes mais do que esse aqui. Então esse aqui, o PodMic USB, custa 4 vezes mais do que esse carinha aqui, no momento desse vídeo, tá? Então assim, é claro que a construção é fenomenal. A Fifine parece que meio que copiou e colou o microfone da Rode, tá? Vamos ver aqui, ó. Você vê isso? Aqui, olha a haste deles. É praticamente idêntica, ó. Você pega assim, ó, quando você bota um do lado do outro, você fala, caramba, é praticamente idêntico. É porque esse aqui tá com adaptador dentro. Mas ele também tem 3 oitavos aqui dentro, ó. Você vê que ele tem 5 oitavos e 3 oitavos, 5 oitavos e 3 oitavos, embora esteja com adaptador aqui, tá? Você vê que aqui a pegada do lado, ó. Aqui, tá vendo? É muito parecido, cara. É muito parecido. E, poxa, quando você pega assim, olha aqui, quando eles ficam. Então, se você quer ter um PodMic um pouquinho mais baratinho, é esse carinha aqui. Construção fenomenal nos dois. Todos os dois têm uma construção bem robusta, eles são pesados e é um metal bem que não. Você aperta assim, você não sente nem mexer. Então é realmente assim, se cair no chão, espera que o seu pé não esteja embaixo, porque se tiver, é hospital na certa. Construção muito boa. Esses dois botões aqui de aperto no PodMic, eles são aparentemente um pouquinho melhor, tá? Porque eles têm você vê aqui no meio, é uma parte de metal no meio, tá vendo? Então é uma garantia melhor aí de qualidade. Aqui provavelmente ele também tem metal por dentro, mas não dá para saber aqui, só desatarrachando tudo. Mas também é só porque eu estou comparando os dois, tá? Mas essa parte aqui também, esses botões de aperto aqui, são de qualidade também, tá? Tem uma boa pegada. Vamos falar aqui da parte de trás desses microfones. Aqui a gente começa a ver as diferenças principais, tá? Olha aqui. Quando a gente coloca um do lado do outro, você vê que o PodMic, ele é USB. E esse aqui não é. Agora, vamos falar primeiro do Tank 1. Qual é a grande vantagem aqui do Tank 1? Ele tem duas chavinhas. Tá vendo aqui? Duas chavinhas. Uma que você está vendo aí em cima é a low cut e a outra aqui embaixo é um mid boost. É um boost de mid, tá? Então ele acrescenta aí mids, tá? Então ele faz com que sua voz fique mais encorpada, mais bonita e tal. Já o nosso PodMic USB, ele tem aqui a saída USB, a câmera tentando focar, eu vou deixar só aqui por causa da iluminação. Então o que que acontece? Tá focando em mim ainda. Mas o que que acontece? Ele tem aqui a saída USB, ele tem essa rodinha aqui, que vai aumentar o volume
no seu fone de ouvido. Ele tem uma saída aqui de fone de ouvido e aqui é USB, ou a XLR, é porque está tampada aqui com essa borrachinha, tá? Então ele tem uns detalhes assim bem melhores, tá? A gente vai falar um pouquinho mais sobre isso aqui daqui a pouco, mas falando de construção, sem dúvida nenhuma o PodMic é um pouco melhor, tá? Não é aquele melhor assim pra caramba, não, mas ele é um pouco melhor, tem uma atenção maior nos detalhes. Então, com relação à construção, PodMic, beleza? Versatilidade, versatilidade. É claro que o PodMic também ganha porque ele é um PodMic USB. Mas se fosse o PodMic normal, com certeza esse carinha aqui supera tranquilamente o PodMic normal, tá? E eu diria que em construção é praticamente a mesma coisa, né? Não vou falar que acho que o PodMic comum ainda ganharia em construção final com relação a esse aqui, mas ficaria bem parelho. Agora, com relação à versatilidade, e você comparar esse aqui com o PodMic comum, esse aqui supera tranquilamente por causa das chavinhas aqui. Agora, quando a gente fala de PodMic USB, aí por ele ter USB, ele fica sendo mais versátil e por ele ter um aplicativo, onde no aplicativo já tem um low cut, tem vários filtros lá, e esse aplicativo também funciona no celular, então você tem para o computador e você tem para o celular também, e pô, é fenomenal o aplicativo. Então já ganha aí por essa questão de versatilidade, você sabe poder desplugar ele e plugar ele no celular e pô, e tá com a mesma configuração, o mesmo ganho, tudo certinho, então ele ganha nesse aspecto, tá? Agora, foi o que eu falei, se fosse PodMic normal, com certeza o Tank 1 supera e muito, muito mesmo o PodMic normal. Design, eu daria empate, porque o design é praticamente idêntico. Olha isso aqui. Lembra que eu falei que aqui atrás tem uma saída, aqui ó, a saída XLR, e a saída XLR dele é muito bem acabada, tá? Toda banha. Não vou dizer que é banhada a ouro, mas é dourado, tá? Dourado. Então, bonitinho, tá certinho. Você vê que aqui o da Fi-Fi não, já é uma coisa mais prateada em volta, entendeu? Menos caprichado do que o outro, mas também foi o que eu falei. O PodMic USB custa 4 vezes mais que esse aqui, então a gente tem que esperar alguns detalhes. Mas olha só que interessante. Esse aqui é tão cópia do PodMic que se eu pegar essa tampinha aqui, ela encaixa tranquilamente nele. Olha aqui. Encaixa aí tranquilamente no Tank 1 da Fi-Fi. E talvez encaixe até melhor do que no próprio PodMic. Tá? Então essa tampinha aqui do XLR encaixa tranquilamente aqui no PodMic. Quer ver outra coisa também? A gente tem aqui o Pop Filter essa espuma aqui do PodMic, que encaixa aqui, ó, perfeitamente, tranquilo. Vai lá e pum, encaixou. Aí fica um espaço aqui mais ou menos de 2 dedos para poder evitar os pops e tal, tá? Aí eu falei, pô, quero testar isso aqui nesse carinha aqui também, né? Vamos ver se tudo parecido. Aí eu botei aqui assim, ó, e ele bate aqui na entradinha, porque tem uma parte de plástico aqui em volta que meio que impede. Mas eu falei, não é possível, é muito parecido. Aí o que eu fiz, ó? É só você empurrar ele só um pouquinho. Deixa eu botar aqui. Aqui agora, ó. Empurrar ele só um pouquinho, ele passa essa parte de plástico, aí ele encaixa facilmente, ó. E não espana, não faz nada. Tipo, não estraga a espuma por dentro, não faz nada, porque ele encaixa perfeitamente passando por essa auréola de plástico que tem aqui em volta. Então é só empurrar um pouquinho, ele encaixa. Olha isso. Que loucura, mano. Ó, aí, já foi. Ó, é só pegar aqui, ó, já foi de novo. Ó, já encaixou. E ele já tirei, ó. É só essa auréola aqui em volta que ela segura um pouquinho. Já tirei. Pronto, acabou. Então encaixa tranquilamente no Tank 1 da Fi-Fi. Para você ver que é uma cópia praticamente quase idêntica ao PodMic. Então design praticamente aí a mesma coisa, tá? Agora a gente vai testar, daria um empate aí no design. O corpo dele, como eu falei, o corpo eu dou aqui um ponto para o PodMic. Versatilidade eu dou ponto também para o PodMic, mas se esse aqui for comparado com o PodMic normal, esse aqui ganha.
E aí design é idêntico, então é tranquilo os dois. Você pode até preferir talvez o PodMic, você pode preferir até o da Fifine, o Tank 1, mas eles são praticamente aí um cópia do outro. Agora vamos para o que interessa, vamos conectar eles dois aqui no computador. No computador não, né? Na verdade, a gente vai conectar na interface UC42 e vamos testar o áudio, que eu sei que é isso que você quer ouvir. Vambora! O Tank 1 é muito similar ao PodMic. Parece que a Fifine se inspirou no PodMic para criar o Tank 1. Sem dúvida alguma, o Tank 1 é superior ao PodMic original, tanto em preço quanto qualidade. Tanto o PodMic USB e o Tank 1 têm excelente construção e áudio superior a vários outros top de linha do mercado. A Fifine acertou em cheio com esse microfone e trouxe para os consumidores um equipamento de qualidade e com preço acessível, até o momento. Agora, nos comentários, me fala aí, qual microfone você gostou mais nesse teste cego? Lembrando que eu não estou usando nenhum filtro e ambos estão conectados na interface UC42. Beleza, eu estou com os dois microfones conectados aqui. Na verdade, só tem um conectado, eles estão conectados, um deles, o cabo XLR, não está conectado em lugar nenhum, só para você saber. Mas eu estou com os dois microfones aqui, você não sabe em qual deles eu estou falando. E me diz aí, o que você achou? Qual que você acha que é o microfone 1 e qual que você acha que é o microfone 2? Vamos continuar falando nesses microfones e também desses microfones? Vamos lá, agora eu vou te revelar qual é o microfone 1 e qual é o microfone 2. Então eu estou falando agora, no momento, no microfone 2, que é o Tank 1. Ele está com todos os filtros aqui ativados, todos os filtros no sentido que está um limitador, supressor de ruído, que eu estou com meu ventilador aqui a ponto de bala aqui no máximo, e compressor. Basicamente é isso, tá? Esses são os únicos filtros que estão ligados aqui no momento. Aqui atrás dele está o low cut está desligado e está o mid boost ativado. Beleza? Vamos testar aqui alguns aspectos desse microfone. Eu testei já aqui o monitoramento e posso dizer que via XLR, comparando um e o outro aqui, lado a lado na UC42, é praticamente idêntico. Não notei diferença gritante na qualidade em si da voz. Agora, uma coisa que eu percebi foi sim que o PodMic é mais silencioso no monitoramento. No monitoramento do Tank 1 entra um pouco mais de ruído. Não é, assim, novamente, é só porque eu estou comparando os dois. Tá? Mas não é nada assim que você fala, caramba, que coisa louca e tal. Não é nada, não. É porque eu estou comparando os dois e eu percebi isso. Mas quando eu falo ruído, não é que você vai ficar com ruído gigantesco no teu ouvido, não, tá? É só um chiadinho bem de fundo mesmo, quando você aumenta, e eu tive que aumentar mais assim para poder perceber isso. Então provavelmente você nunca vai usar o ganho, principalmente na UC42, que vai estourar os seus ouvidos. Então você nunca vai usar nesse ganho que eu tô aqui de fone de ouvido. Então para ouvir, eu realmente tive que aumentar um pouco o ganho aqui no fone de ouvido, e aí eu percebi que o PodMic no monitoramento é mais silencioso. Mas em questão de qualidade em si, a qualidade da voz em si é praticamente idêntica. Impressionante, impressionante. Eu achava que o PodMic era melhor, mas assim, eu digo na qualidade da voz. Mas com relação ao monitoramento, o PodMic acaba ganhando só por causa dessa questão de ser um pouco mais limpo do que esse carinha aqui, tá? Mas o monitoramento dele é perfeitão. Tranquilo, tranquilo, dá para usar ele de boa. Agora vamos trocar aqui para o PodMic um pouquinho, peraí. Beleza, troquei agora para o PodMic, estou ajustando aqui o ganho. Não usei no mesmo canal, estou usando em outro canal. Vou começar a usar agora no mesmo canal, para ficar legal ali, eu não precisar ficar ajustando o ganho. Realmente é mais limpo aqui no PodMic, tá? Realmente o monitoramento é mais limpo no PodMic. Qualidade sonora é praticamente idêntica, mas é mais limpo. A minha voz fica a mesma coisa nos dois, no monitoramento, mas nele é mais limpo, é mais, eu diria, pra mim, fica melhor, porque eu sou um cara chato pra caramba com monitoramento. Mas o monitoramento desse aqui também, perfeito, tá? Não tem nenhuma reclamação. Como eu falei, é só porque eu tô comparando os dois. Vamos comparar aqui os explosivos. Eu sei que o PodMic sofre com explosivos, tá? Papepipapu, papepipapu. Então já tô ouvindo aqui, ó, papepipapu, papepipapu, tá? Então eu tô falando, ó, monitoramento, PodMic ganha. Então ponto pro PodMic aí. Agora,
plosivos, sem dúvida nenhuma, o Tank 1. É impressionante o que esse carinha faz aqui de rejeição de plosivos, tá? Tank 1 ganha tranquilamente do PodMic USB e do PodMic também original em questão de plosivos, rejeição dos P's e dos B's, beleza? E também com relação aos sibilantes. Embora não esteja tão gritante assim, eu acho que ele ainda é melhor ainda com essa parte de sibilantes também. Legal? Agora vamos aqui para o Handling Noise. Ó, sendo bem honesto, Handling Noise do PodMic, muito bom mesmo. Agora vamos ver aqui do Tank 1. Deixei o mesmo ganho. Realmente ele precisa de menos ganho do que o PodMic USB. O PodMic USB precisa de mais ganho no XLR. Deixa eu ver aqui. Mesma coisa. Interessante, mesma coisa. Todos os dois têm um bom handling noise, tá? Lembrando que eu estou aqui no talo aqui para poder... Meu volume aqui no fone de ouvido está bem alto para eu poder ouvir todas as... E idêntico praticamente. Idêntico rejeição de handling noise, tá? Então você vê que até nisso ela copiou do PodMic. Então a parte de handling noise aqui no meu monitoramento praticamente idêntico, tá? Então ponto aí para os dois, deu empate, tá? Então tá legal. Vamos aqui para rejeição de ruídos. Para fazer isso eu vou desligar aqui todos os filtros. E aí eu vou... Desliguei, tá? Deve ter dado algum instalo para você aí, mas desliguei tudo. E aí você vê que caiu um pouquinho porque o meu compressor ele tá para dar ganho. Mas eu vou deixar nesse aqui mesmo, vou falar um pouquinho mais perto e mais olha só, papepipapu, olha só. Space e os Bs, com certeza nesse aqui são melhores. Mas ele também sofre com Space e os Bs, tá? Então tem que ter um cuidado, não pode falar tão perto assim. Mas com certeza é melhor do que o PodMic USB. Agora, falando aqui do lado do microfone, falando coladinho do lado do microfone, falando coladinho aqui agora do outro lado do microfone. Tá beleza. Rejeição de ruídos muito boa aqui do Tank 1. Vamos trocar pro microfone da Rode. Agora eu tô no microfone da Rode. Interessante, agora parece que ele ficou com mais ganho quando eu desliguei os filtros. Olha isso. Quando eu desliguei os filtros, nesse aqui, ele perde o ganho porque o meu compressor está dando ganho na saída. Agora, esse aqui, sem os filtros, ele ficou com mais ganho. Olha que loucura. Com os filtros ele ficou com menos ganho, sem o filtro ele ficou com mais ganho. Olha só, uma outra questão que eu não falei de monitoramento. Monitoramento dele aqui via XLR tem uma grande vantagem, embora ele seja um pouco mais ruidoso do que o do PodMic. Ele tem uma grande vantagem quando você ativa as chavinhas aqui, você ouve em tempo real aqui no monitoramento. Então isso é uma vantagem gigantesca, até porque esse carinha aqui não tem as chavinhas. E para você ouvir essas mudanças, por exemplo, de low cut e não sei o que e tal, que seja, somente via USB no PodMic, tá? Se fosse o PodMic original, não ia ouvir praticamente nunca. Não ia chegar no seu monitoramento, tá? Então, esse aqui, se fosse com o PodMic original, engolia o PodMic original tranquilamente. Mas vamos lá, rejeição de ruídos, falando bem aqui na frente do microfone. Papepipapu, sofre um pouquinho com os plosivos, mas vamos lá, falando do lado do microfone, falando do lado do microfone, falando do lado agora do microfone, falando do lado do microfone, falando agora aqui do lado do microfone, falando do lado do microfone e voltando e falando aqui no meio. Rejeição de ruídos, o PodMic USB ganha, mas pouca diferença, pelo menos aqui no meu monitoramento, tá? Rejeição de ruído dos dois, excelente. Mas como eu tenho que comparar os dois, aqui no meu monitoramento, mesmo ele com mais ganho que ele ficou ali no OBS, ele teve uma rejeição melhor, porque quando eu falei do lado, eu não ouvi praticamente quase nada aqui do lado. E eu falando do lado colado no microfone.
Então, rejeição de ruídos, ponto aí pro PodMic. E eu acho que o original também deve ter a mesma rejeição de ruídos, não sei, mas se eu estivesse comparando com o original, eu ainda iria dar ponto pro Tank 1, porque eu acho melhor, tá? Eu acho mais completão. Mas assim, eu daria talvez se eu tivesse com o PodMic original, talvez eu desse empate. Mas nesse aqui, realmente a rejeição de ruídos me pareceu melhor, tá? No monitoramento. Mas é um melhor que assim, tá? Não é um melhor que você fala, caramba, pô, vou comprar o PodMic porque é muito melhor. Não, é melhor. Mas não é aquele melhor que, pô, caramba. Pra quem tá ouvindo, praticamente talvez acho que não consiga nem perceber a diferença. Se você falar do lado assim, realmente o som desaparece. Então, a rejeição de ruído dos dois é excelente. Mas como eu tenho que comparar os dois, esse aqui ficou um pouquinho melhor, tá? Vamos lá. Handling Noise eu já falei. Handling Noise com certeza deu empate. Eu não ia falar, mas Handling Noise deu empate. Áudio. Áudio em si, que eles entregam. Olha, áudio, vou falar aqui áudio fora da caixa, tá? Deixa eu ligar agora aqui os filtros de novo. Vou ligar aqui os filtros, limitador, supressor de ruídos e compressor. Beleza. Áudio fora da caixa. Tipo, tirou ele da caixa, plugou e mandou ver. E eu daria também empate, tá? Eu daria empate porque o áudio dos dois é realmente muito bom. E aqui no monitoramento tá soando idêntico para mim, a não ser aquela questão que eu já mencionei. Mas eu acho que fora da caixa, direto assim, plugando, eu acho que tá bem parecido mesmo. Talvez eu falar, pô, da Fifine, sei lá. Hum, eu acho que o Tank 1 saindo e plugando assim direto, eu acho que o Tank 1 leva uma vantagem por causa das chaves que tem o low cut e o mid boost. Por causa disso, eu diria que levaria uma vantagem. Mas ambos você já consegue usar fora da caixa direto com uma boa interface e você vai ter um bom áudio, tá? Vamos voltar agora aqui pro Tank 1. Voltei agora aqui pro Tank 1. Realmente o Tank 1. E aí a gente vai falar agora aqui de preço. Sem dúvida nenhuma, quando a gente fala de custo-benefício, o Tank 1 supera e vence, sem dúvida nenhuma, o PodMic USB e vence também o PodMic original. O PodMic original custa praticamente dois desse aqui e o PodMic USB custa 4 desse aqui nesse momento do vídeo, tá? Então, sem dúvida nenhuma, quando a gente compara ele com o PodMic USB, o PodMic USB tem um público específico. Ele tem uma saída USB que faz com que ele vire praticamente um outro microfone. Então você tem praticamente dois microfones aí em um. E é extremamente versátil. A questão de você, por exemplo, configurar ele e ele no USB, tá? Não estou falando desse aqui, estou falando do PodMic USB. Se você configurar ele, os filtros, tudo certinho, e você plugar no celular, a configuração é a mesma. Então ela já se mantém. Isso é fenomenal também. Então é uma mão na roda e o áudio dele via celular é muito bom, muito bom. Então é um microfone muito versátil nessa questão. Ele tem um problema que algumas versões vêm com problema no USB, é complicadinho, tá? Então é mais difícil esse carinha aqui dar problemas do que aquele lá dar problema, porque ele lá tem um circuito eletrônico, então é mais fácil dele dar problemas do que esse aqui. Já tem aí uma outra questão também. Esse aqui, ele tem as chaves comutadoras e sem dúvida nenhuma que se eu tivesse que escolher entre ele e o PodMic original, o PodMic original perderia de longe, tá? Esse aqui é muito melhor do que o PodMic original. Primeiro que o PodMic original sofre com os P's e os B's e precisa de uma espuma ou um pop filter. Esse aqui já cobre isso, embora ele sofra um pouquinho com os P's e os B's, ele não sofre tanto quanto o PodMic. Então com certeza o PodMic original perde de lavada para esse carinha aqui. Ele ganha tranquilo no PodMic original, tanto em preço quanto em qualidade final de áudio e também versatilidade, ou seja, as ferramentas que tem essas duas chavinhas aqui embaixo para poder aí trocar o que eu já falei. Agora, com o PodMic USB, eu acho que são duas propostas diferentes.
mas eu acredito que o ideal seria que o PodMic USB custasse pelo menos assim, tipo metade, é, vamos dizer, sei lá, vamos dizer que esse aqui custa nesse momento um valor X, então o PodMic custaria, por exemplo, 2 vezes esse aqui, seria o ideal, não custar 4 vezes. Custasse 2 vezes esse aqui, eu acho que estaria num bom tamanho, e aí eu diria para você, ó, vai de PodMic USB, porque realmente, pô, custando. Ele é praticamente 2 microfones. Você tem um USB e tem XLR, pega o PodMic USB e tal, que vai ficar de boa. Agora, como eu sei como ele funciona e ele custa 4 vezes mais, isso em dias bons, tá? Até o momento também, porque esse carinha aqui vai aumentar o preço. Eu posso dizer para você que, pô, vai desse cara aqui, pega uma interface, entendeu? Pô, pelo preço que você pega esse aqui, você consegue pegar uma outra uma interface boa. Tá? Se for pegar o C42, vai sobrar dinheiro. Vai sobrar dinheiro. Tá? Vai sobrar e bastante dinheiro. Então, dá para você comprar, por exemplo, nesse momento, tá? 3 microfones desse aqui e uma interface C42, ao invés de pegar aquele carinha lá. Ou você pega 2 microfones desse aqui, 2 braços articulados e uma UC42, pelo preço daquele microfone lá. Então não tem como eu falar para você, pega aquele cara lá. Não tem como eu falar para você isso. Até porque em questão de qualidade, você está ouvindo aí um microfone que tem uma excelente qualidade. Se você quiser comprar ele, aproveita, tá? Os links estão aqui embaixo na descrição e no comentário fixado. Sendo bem honesto, compra logo. Embora, eu vou ficar esperando cupom, vou esperar um cupom. Você vai esperar cupom para ter um desconto de R$30. Aí de repente você vai lá na semana seguinte ou no dia seguinte já aumentou. Pô, já aumentou 2 vezes mais o preço do microfone. Pô, aí vai se arrepender de não ter comprado. Então, sendo bem honesto, por causa de R$30, tá? Agora, pega ele logo para não perder essa oportunidade. Tanque 1 tá valendo muito a pena. Os links estão todos aqui embaixo na descrição e no comentário fixado. Já virou um dos meus microfones preferidos, sem dúvida alguma. Então, se você está querendo um PodMic que cabe no seu bolso literalmente, é esse carinha aqui, tá? Então você não precisa gastar mais rios de dinheiro para ter um PodMic. Beleza? Me diz aí o que você achou, me diz se você concorda com o que eu falei aqui, se você discorda. Não esquece de deixar um like nesse vídeo, se inscrever no canal se você ainda não se inscreveu. Se você valoriza o seu dinheiro, entra no nosso canal de ofertas, porque lá eu tô sempre postando cupons de desconto, links para microfones igual a esse aqui e descontos que de repente, ó, tá lá um preço excelente, então você tem que ir pegar, porque muda, ó, pum, assim, do nada. E são somente ofertas selecionadas, então a gente não fica enchendo o saco com produto que não tem nada a ver, creme de pele, nada disso, entendeu? Só equipamentos aí para você, criador e criadora de conteúdos, tá legal? Vou deixar aqui 2 vídeos para você assistir, vai lá e assiste um, ou assiste o outro, ou assiste os dois, porque deu trabalho para fazer e foi feito de coração. Vai lá e assiste, você vai gostar bastante. A gente se vê aí no próximo vídeo. Um abraço, fui.